O Brasil tem mais de 50% de sua população composta por negros que não se veem representados nas várias instâncias de poder. No Congresso Nacional, os parlamentares negros não chegam a 18%. A falta ou pouca representação, mesmo sendo maioria da população, também se reflete nas TVs, nas cortes de justiça do país e nas universidades. Os números e dados só reafirmam que o racismo no Brasil é estrutural e que a luta dos movimentos negros por igualdade está longe de ser apenas vitimismo. Mas esse não é o pensamento do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O mandatário da entidade, que é ligada à Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, afirmou no final de abril que o movimento negro é uma escória maldita. As declarações levaram uma onda de protestos em todo o país e continuam gerando muita indignação. Estudante de Direito e militante do movimento negro no ABC, Yara Bento diz que a fala do presidente da Fundação Palmares mostra o desdém com a luta secular dos negros no Brasil. É uma fala totalmente deslocada da realidade da construção do nosso país. É importante que todas as pessoas tenham conhecimento de como se deu a formação da nossa população. É importante que a gente reconheça a dívida histórica que o Brasil tem para com o povo negro e assim, consequentemente, com a população indígena. E essa fala que ele coloca de que o movimento negro é uma escória maldita, é uma fala de alguém que tem desdém pelas lutas seculares do movimento negro. É importante que a gente reflita também que muitos dos avanços que foram obtidos aí pela população negra, pelo conjunto do movimento negro, é fruto de lutas históricas, fruto de lutas que vêm ao longo do tempo da formação dos governos, da própria Constituição Cidadã, que nos garante, enquanto pessoas, enquanto cidadãos brasileiros, o direito. Aquele direito que nos foi negado e que permanece sendo negado. Trabalhador e fundador da ORPAS, a Obras Recreativas Profissionais Artísticas e Sociais, Daniel Faria ressalta que o presidente da Fundação Palmares não representa os milhões de brasileiros que diariamente fazem a diferença no Brasil sem nenhum apoio governamental. E eu estou aqui hoje para falar para o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que chamou o movimento negro de escória maldita, para falar para ele que eu sou essa escória maldita que acorda cedo para trabalhar, para lutar, para diminuir a desigualdade de milhares e milhares de pessoas, que faz tudo isso sem depender de recursos públicos, que diariamente desenvolve projetos de impacto social para unir todas as pessoas de bens, que olham para os mais vulneráveis, que olham para a condição dessa desigualdade social e luta com uma vida para diminuir essa desigualdade social. Eu sou essa escória maldita. Desaprovo totalmente Sérgio Camargo, que ocupa uma função que deveria ser de orgulho para nós, pretos, pobres, periféricos, e que está sendo ocupado por esse verme. Coordenador do Diretório Central Livre dos Estudantes da Universidade Federal de São Carlos, o estudante Raul Amorim afirma que a declaração de Sérgio Camargo escancara mais uma vez o discurso fascista e racista do governo de Jair Bolsonaro. Quando o presidente da Fundação Palmares chama o movimento negro de escória maldita, ele escancara mais uma vez a forma da qual o governo federal, fascista e entreguista, enxerga a luta por direitos no Brasil. Essa visão vai se refletir de outras formas na vida do povo negro atualmente, como, por exemplo, o aumento expressivo da violência policial nas periferias e, por consequência, do genocídio do povo negro, e na forma do qual os negros são os que mais morrem na pandemia, porque são os que menos têm condição de fazer um isolamento social nesse momento. É lamentável que a Fundação Palmares, uma fundação que historicamente é de luta e reivindicação da cultura negra no Brasil, seja presidida por alguém tão desqualificado e grosseiro. O movimento estudantil repudia veementemente esse tipo de falas e reforça mais uma vez que está junto com o movimento negro nas lutas e que isso já trouxe conquistas muito importantes, como as cotas e a assistência permanente estudantil. Enquanto professor negro, estudante e militante, me sinto muito revoltado e desrespeitado quando uma pessoa dessa diz representar a cultura negra no Brasil. A militante do movimento negro do ABC ainda lembra que os avanços conquistados nos governos Lula e Dilma estão sendo suprimidos pelo atual governo federal. Yara Bento enfatiza que a fala do presidente da Fundação Palmares mostra total desrespeito à população negra.
A ativista também lembra que as declarações reforçam atitudes racistas dos que se sentem representados por Sérgio Camargo e Jair Bolsonaro. Nós tivemos avanços a partir do governo Lula, em 2013, como a instituição da CEPIR, que foi comandada pela companheira Matilde Ribeiro, que foi a nossa primeira ministra, o que é importante refletir também que é uma mulher que tem histórico de luta, de reconhecimento no banco da academia e que estava lá produzindo políticas para que o movimento negro, para que a população brasileira, a população negra tivesse acesso. E ao longo do período nós estamos perdendo isso. Então essa fala eu entendo que ela é totalmente deslocada, é uma fala de alguém que não tem o mínimo de respeito, assim como ele é o Fernando Holliday, vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, que tem produzido aí falas e retóricas totalmente fora de contexto do que a gente tem colocado para o mundo. Vale refletir, inclusive, de que nós estamos vivendo neste atual momento uma exacerbação do racismo. As pessoas elas têm encontrado espaço para pôr para fora todo o seu preconceito. Esta não é a primeira vez que Sérgio Camargo se envolve em polêmica. A nomeação dele, em novembro de 2019, pelo presidente Jair Bolsonaro, chegou a ser suspensa na Justiça por declarações incompatíveis com o cargo. Em fevereiro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça acatou um recurso da Advocacia Geral da União e Sérgio Camargo assumiu a presidência da Fundação Palmares. A Defensoria Pública da União recorreu e aguarda julgamento. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.